Todos nós, na nossa vida, em alguma ocasião, precisa de uma transformação, precisa de uma mudança. E hoje trago uma história bíblica conhecida. Está no livro de Lucas 19 em diante. Assim diz: E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se Zaqueu, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isto, nesse caso a multidão, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao seu senhor, nesse caso Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Neste relato, nós vemos que o Zaqueu era um homem publicano, ou seja, cobrador de impostos, e era homem chefe dos publicanos e era muito rico. E havia uma ocasião em que Jesus estava no meio da multidão a pregar a palavra de sabedorias, a passar o ensinamento à multidão e aos seus seguidores. E Zaqueu era o homem da pequena altura, tinha uma estatura pequena, e isso limitava também de enxergar o Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe a uma figueira, a uma árvore, e observava toda essa ocasião que estava a acontecer. E Jesus falou para ele: Zaqueu. Certamente Zaqueu ficou surpreso por Jesus lhe chamar pelo nome Zaqueu. E alegremente ele desceu. Jesus convida, ele desce: Hoje me convém ficar em tua casa. E nisso a multidão murmurava. A multidão não gostou, porque quando Jesus andava com os pobres, os pecadores, os líderes religiosos, os fariseus, não gostavam e falava: quem é esse que até come com os pecadores? Então Jesus foi à casa de Zaqueu. Jesus foi à casa de Zaqueu. Outrora, Zaqueu era um homem mau, era um homem de uma conduta não honesta, era desonesto. E ele cobrava o imposto aos trabalhadores, às pessoas, humilde trabalhador, o que lhe pagava, a sua obrigação, o seu dever do imposto. E nisso ele sempre roubava, tirava de parte muito dinheiro, E isso a Bíblia também deixa que ele era um homem muito rico. E certamente ele ouvia-se a falar muito de Jesus. Jesus era um homem popular, diferenciado, com uma característica mansa e humilde. Então ouvia-se falar muito de Jesus em Israel. E ele ouvia-se a falar do que Jesus fazia, o milagre. Jesus curava. Jesus levava a palavra de ensinamento, palavra de sabedoria, palavra de transformação, de arrependimento.
E um dia, no seu coração, houve um espaço, houve interesse em querer saber mais de Jesus, em querer saber mais do que Jesus pregava, do que Jesus ensinava. Então, e nisso, Jesus, sendo Deus, já sabia que o coração daquele homem estava a arrepender, estava entrando em conflito, estava a entrar em uma consciência de arrependimento, estava tendo curiosidade de mudar de direção da vida. Outrora pecava, outrora roubava, na vida antiga fazia as coisas erradas e vivia-se a custo do roubo do imposto, dos trabalhadores, das pessoas humildes, e ele era um homem muito rico, poderoso. Mas um dia ele sentiu-se indignado, pois a palavra que Jesus pregava e ensinava exortava contra os maus comportamentos, exortava contra tudo aquilo que a sociedade, que as pessoas que não viviam no sentido correto da vida. Então um dia houve esse conflito no coração do Zaqueu. Mas a boa notícia é que ele se arrependeu de todo o seu coração. Quer ver? Vamos lá ver. No mesmo livro, capítulo 19, versículo 9. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Jesus declarou essa palavra. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação no coração de Zaqueu. Por se encontrar consciente de seus erros, de seus atos. Talvez na tua vida também é a mesma história. A história de Zaqueu é a nossa história, é a tua história, é a minha história. E todos nós temos uma história de arrependimento e todos nós podemos ter uma história de transformação de vida, de mudança de vida, de mudança de caráter. E Jesus também quer fazer isso na tua vida. Tão somente se tu permitires e for curioso, assim como o Zaqueu, o homem poderoso, era chefe do publicano e era rico, mas um dia deparou-se em conflito, deparou-se a refletir pela vida que estava a fazer algo errado, que estava a viver de forma desonestamente, que estava a viver sob a vantagem do esforço dos outros. Então, Jesus vem para ti, Jesus vem para nós. E no versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus não veio, não morreu na cruz para aquele que é perfeito, para aquele que é justo, para aquele que acha que não precisa de Deus, ou para aquele que pensa que já é bom demais. Jesus justamente morreu na cruz por todos os pecadores, inclusive eu. Então, abre o seu coração para Jesus. Deixa de ser teimoso e permita que o Espírito de Deus possa te conduzir a uma vida de transformação, assim como fez na vida do Zaqueu, para que dessa forma você possa achar a salvação em Cristo Jesus. Quando digo a salvação, a mudança, a transformação, e para que Jesus possa conduzir a tua vida, porque Jesus um dia declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem fez sentido para ti e te ajudou. E se sim, que possas compartilhar com a máxima de pessoa que puder. Desta forma,
esta mensagem irá alcançar mais pessoas e irá abençoar mais pessoas.